Olá, pessoal. Hoje vou falar sobre o que é distributismo, ou às vezes traduzido por distributivismo. Distributismo é um pensamento social, um pensamento econômico e político desenvolvido pelo escritor Gilbert Keith Chesterton e pelo o historiador Hilary Belloc. O Chesterton foi um dos principais, uma das figuras mais influentes da Inglaterra no final do século XIX e começo do século XX. E o Belloc é amigo dele, grande amigo dele, contemporâneo dele. Ele era francês, mas também com uma presença da vida dele forte na própria Inglaterra, né? E de onde veio o distributismo? Bom, ele é uma tentativa de transposição da doutrina social da igreja, de princípios da doutrina social da igreja, aplicada, né? Por quê? Porque a doutrina social da igreja ela dá princípios gerais, ela dá um norte moral e de valores para serem aplicados pelos católicos. Agora, o distributismo ele já é uma tentativa prática de colocar isso de algum modo, né, para funcionar no mundo político. E de onde vem a doutrina social da igreja? Bom, antes da Revolução Industrial, o mundo era basicamente agrícola. As pessoas viviam em função da produção agrícola. As maiores populações se desenvolveram nas bacias dos rios. É por isso que China, Índia têm populações tão vastas, né? Normalmente, quanto mais você tinha abundância agrícola, mais a população crescia. Quando tem um problema na plantação, muita gente morria. E discussões de jornada de trabalho são muito diferentes, porque simplesmente muitas pessoas morriam se tinha um problema na plantação, muitas pessoas viviam se a plantação ia bem, as jornadas dependiam da plantação, dependia do inverno, dependia de várias coisas. Então, na verdade, você não tem exatamente um controle de jornada de trabalho ou do modo como as pessoas viviam em função mais da agricultura mesmo, embora existisse, obviamente, nas cidades funções mercantis, comerciantes, você tem complexidade econômica desde o mundo egípcio antigo, passando pela Idade Média, até especialmente na Renascença, que daí várias coisas, a final da Idade Média, começo da Renascença, a complexidade econômica obviamente cresce bastante no Ocidente. Mas, embora você tenha todas essas mudanças, grande parte da população vivia em função do campo. Então, essas discussões maiores de jornada de trabalho realmente não se colocam. Os negócios são, na grande maioria, familiares. E o mundo era muito estruturado por essas corporações intermediárias, né? Ele tinha muitos intermediários. O mundo feudal tem vários intermediários entre o rei e as pessoas. Nossa, um monte de coisa. O governo é muito mais local. Você tem essas corporações de ofício, essas guildas, então tem uma série de instituições que intermediavam a relação das pessoas umas com as outras, dos produtores uns com os outros. Com a Revolução Industrial muda o modo como as pessoas se relacionam economicamente, então você começa a ter jornadas de trabalho diferentes, tem uma migração muito grande do campo para a cidade, as populações urbanas crescem muito. E aí você tem um problema, será que as pessoas podem ficar 20 horas trabalhando todo dia? Será que as pessoas podem ficar 18 horas trabalhando, 15 horas, 10 horas? As crianças vão entrar nessa jornada, porque as crianças se inseriam no mundo agrícola de uma maneira um pouco mais orgânica. Agora, com esse novo mundo, as crianças vão participar dessa jornada. Então você tem uma série de problemas, né? Fora isso, quanto que é o salário que as pessoas vão receber? São salários variados. Às vezes as pessoas passavam uma fome, por exemplo, no campo e eram obrigadas a aceitar salários terríveis na fábrica, né? Por um lado, a expectativa de vida cresce muito, porque agora as pessoas não são mais determinadas pelo resultado da produção agrícola. Então cresce a expectativa de vida depois da Revolução Industrial. E o padrão de vida geral de muitas pessoas cresce. Por outro lado, você tem problemas muito grandes a serem resolvidos. E aí surge a necessidade da doutrina social da igreja e o Papa Leão XIII escreve essa encíclica Rerum Novarum, que trata das coisas novas. Então aqui é uma coisa interessante. Primeira coisa, 12 ideologias surgem nesse período para tentar responder esses problemas. Uma é o liberalismo, outra ideologia é o socialismo, né? O liberalismo ele surge muito do meio utilitarista inglês. Teve esse liberalismo de Manchester, que tinha esse laissez-faire na economia, mas muito do liberalismo era, na verdade, contra as instituições tradicionais do mundo da cristandade. Era extremamente ideológico. Por exemplo, a unificação da Itália foi feita por liberais que eram bastante anticatólicos, que eram bastante românticos. Muitos deles eram românticos, muitos deles eram extremamente hostis às instituições do mundo antigo. Mesma coisa aconteceu, liberais tomaram a frente de boa parte das mudanças
econômicas europeias, inclusive o liberalismo muitas vezes era associado até à própria Revolução Francesa. Então o liberalismo, ainda mais quando você pensa em figuras, por exemplo, como John Locke, o John Locke ajuda a criar um partido liberal que é tremendamente utilitarista, que é tremendamente progressista na visão dele, né? E o Partido Liberal Britânico, no caso os Whigs, né? Tiveram fases mais conservadoras, o Burke foi uma fase mais conservadora, mas no geral esse liberalismo britânico ele tem um forte viés progressista. Apagar o passado e tudo que vem no futuro é uma evolução, e a liberdade é mais dissociada da moral, só a liberdade no máximo da propriedade privada, e não vou ferir o limite da propriedade privada dos outros, mas o nível de obrigação moral cai muito nessa ideologia. Normalmente eles são tremendamente utilitaristas. E aí, com esse problema, a liberdade desmedida ela acaba destruindo a própria liberdade, porque as pessoas... A tese do Tocqueville, por exemplo, Democracia na América, a tese de vários pensadores políticos. Se você não tem responsabilidade, você não tem efetiva liberdade, porque as pessoas precisam assumir as suas vidas, assumir famílias, assumir uma série de compromissos para ter verdadeira liberdade. Se elas só têm liberdade restrita, elas caem para esse hedonismo e aí entregam a sua própria liberdade, né? E o Papa Leão XIII vai, então, começar isso criticando o liberalismo, falando, olha, primeiro, os trabalhadores têm que ser remunerados de maneira adequada, eles têm que ter um tratamento devido, vocês acabaram com as corporações de ofício, com as guildas e tudo, e não colocaram nada no lugar para proteger as pessoas, eles estão numa situação muito ruim. Só que, dada essa situação muito ruim que eles estão, que você tem uma certa destruição da família, jornadas de trabalho artificiais, uma vida bastante artificial sendo criada nas cidades novas. Por outro lado, vêm os socialistas como oportunistas. Eles chegam e fomentam a discórdia entre as classes, ao invés da concórdia, que é o que pede o Papa Leão XIII. Eles criam uma elite pior que a elite anterior, porque eles concentram mais propriedade do que a elite anterior. É claro, porque mesmo que você acabe com o dinheiro, você não vai acabar com a concentração de propriedade. Alguém tem que dispor sobre determinadas atividades. É muito mais complexo do que simplesmente falar acabei com o dinheiro, acabou as desigualdades do capitalismo. Não, realmente não funciona assim, realmente isso é extremamente ingênuo. Aliás, todas as tentativas de socialização da propriedade privada, historicamente falando, concentraram a propriedade privada. Isso é assim, um fato visível. Inclusive, muitos dos socialistas, eles ocupam os mesmos prédios dos antigas elites e adquirem mais propriedades, eles concentram mais propriedades, são menos pessoas da nova elite do que da anterior. Então você tem esse problema. E o Papa Leão XIII ele escreve essa encíclica falando para restaurar as noções de família, de concórdia, de comunidade, de harmonia entre as classes, de cooperação mútua pelo bem comum, e rejeitar esses princípios do liberalismo e do socialismo, né? E o Chesterton e o Belloc leem isso e escrevem livros, escrevem coisas para tentar ver isso como uma aplicação. No caso, o Belloc escreve esse livro, O Estado Servil, que ele fala como o capitalismo e o socialismo vão se fundindo, o Estado e o capitalismo vão se fundindo para cada vez mais tirar a liberdade das pessoas. Ele cita, por exemplo, a Reforma Protestante na Inglaterra, quando o rei estatiza várias propriedades, depois privatiza para uma certa elite, como aquilo gerou um problema social na Inglaterra que não existia antes, no início do Renascimento inglês, no mundo medieval. Ele cita vários exemplos disso e ele fala, olha, nós temos que tomar ação para descentralizar a propriedade. O que é descentralizar a propriedade? É o Estado estatizar as coisas e depois sair distribuindo? Não. Basicamente o que eles têm na cabeça. O Chesterton escreve outro belo ensaio chamado Um Esboço de Sanidade, que ele argumenta que mais capitalismo é menos capitalismo. E é evidente a tendência que você tem, por exemplo, das empresas crescem demais, elas começam a formar monopólios, cartéis, e daí elas começam a esmagar os opositores e forçar, e daí elas se fundem com o Estado. É muito louco isso, porque elas financiam políticos, ao mesmo tempo o Estado quer ganhar o apoio delas, então eles se misturam, né? E aí você tem essas oligarquias no regime moderno, visíveis, assim, em que você não sabe, eles aumentam a regulação e a própria empresa grande pede o aumento da regulação para sufocar os opositores menores delas. Então aí a gente tem esse problema. Então quando eu falo qual que é a solução disso, bom, seria voltar as pessoas a conseguirem empreender, montar pequenas propriedades,
O próprio movimento das startups é interessante, ele é uma coisa, tem um certo espírito distributista no espírito dele, porque não é só a noção de concentração, mas você tem a ideia de que o cara vai empreender, montar o seu pequeno negócio, inovar realmente. Então a visão do Chesterton e do Belloc é o seguinte, não, nós temos que proteger o pequeno empreendedor, o padeiro, o cara que está montando um empreendimento novo, a pequena propriedade agrícola. Então nós temos que criar instituições que protejam eles, ao mesmo tempo criar instituições que criem corpos intermediários, corpos de associação mais livre, que não, para você não cair no sindicalismo, que fica fomentando a luta entre as classes e essa visão artificial da sociedade. Inclusive o Chesterton bateu de frente com um esquema que o irmão dele, o Cecil, né, tinha denunciado, um esquema desses aí com bolsa, com manipulação de coisas, esses esquemas assim bem do Partido Liberal tal, e daí ele falou, cara, eu preciso bater de frente com isso, olha que absurdo tal. E eles viram vários males sociais que o mundo moderno trouxe. O mundo moderno trouxe muita degradação urbana, tal. A tecnologia melhorou a condição de vida das pessoas, com certeza, mas por outro lado, você tem uma degradação urbana tremenda que o relativismo moral e liberdade restrita fomentam. Se você tem liberdade restrita, o que impede as grandes empresas de se unirem com o Estado para acabar com os competidores? Nada. E esse esquema, esse crescimento do Estado servil, ele é a toada do mundo moderno. Visivelmente isso está acontecendo. E aí você não tem mais as comunidades, os meios intermediários, subsidiariedade. Subsidiariedade é você resolver as coisas no nível mais local possível, porque daí você não tem uma elite distante tecnocrática te ditando o que você tem que fazer. As pessoas começam a assumir os papéis que lhes competem, né? E isso, as velhas monarquias tinham esse espírito de subsidiariedade. É uma mentira do iluminismo achar que o governo era totalmente centralizado antes e agora ele descentralizou. Isso é balela, isso é mentira total. A burocracia cresceu muito no mundo pós-iluminista. Então nós temos um problema, que é esse problema da responsabilidade local e tal. Então cooperativas, a cooperativa é uma coisa que distribui o lucro. Aqui no Paraná mesmo, onde eu vivo, você tem essa figura das cooperativas que fomentaram todo o desenvolvimento do Paraná. A Alemanha fez uma política econômica baseada em pequenas e médias empresas e teve um desenvolvimento econômico maior do que outros lugares. Então você tem uma série de medidas intermediárias que não são exatamente o liberalismo, o laissez-faire, sem nenhum tipo de medida, mas também não são o socialismo. Os Estados Unidos teve muito sucesso econômico quebrando cartéis. Aliás, essa coisa de quebrar cartéis, os cartéis foram um problema, por exemplo, que atrapalhou o Japão, o desenvolvimento econômico do Japão, porque teve essa figura das zaibatsus, né, no Japão, que no primeiro momento o crescimento de livre iniciativa foi bom para o Japão, claro, porque você tem empreendimento, você tem inovação, onde tem empreendimento e dinâmica social, tende a desenvolver o país. Só que depois essas zaibatsus começaram a criar esses oligopólios que começaram a sufocar a liberdade de iniciativa no Japão e aí a economia estagnou. Então o país estava muito dinâmico, cresceu maravilhosamente bem e depois estagnou. Então você tem esse problema está acontecendo agora nos Estados Unidos nesse momento, esse problema da estagnação, né? O Schumpeter, esse economista, ele conta desse problema. O Schumpeter não é o mesmo viés do distributismo. Interessante que o Schumpeter acaba concluindo que a solução para o problema que ele considera inevitável seria a doutrina social da igreja, só que ele descarta essa solução. É muito louco isso, assim, naquele livro Socialismo, Capitalismo e Democracia. Daí ele fala assim, não, a única solução seria a doutrina social da igreja, mas as pessoas não aderem a isso. Outros economistas, como o Schumacher e o Hoppe, que foram influenciados em certa medida pela doutrina social da igreja, embora não sejam propriamente distributistas, a coisa mais parecida em sentido de movimento econômico com distributismo certamente é economia escolástica, tanto a segunda escolástica, quanto que ela não é o anarcocapitalismo, como alguns querem projetar nela, é outra coisa, porque ela envolve a união de uma economia que tem livre iniciativa com moral, com um elemento familiar. Se vocês pegarem um livro, por exemplo, como Redeeming Economics, do John Miller, ali vai ter a coisa mais parecida com o distributismo no sentido de pensamento econômico e tal. Porque ali ele alia princípios de realismo econômico com esse espírito da escolástica e, portanto, restitui uma noção que é a destinação final dos bens. Ou seja, não é só a questão da utilidade marginal, mas restitui uma noção que envolve a moral, que é como os bens vão ser destinados. Isso não tem que parar com esse preconceito de achar que tudo que não é liberdade restrita é socialismo. Isso é uma besteira. O Mises fala, por exemplo, que
cristianismo é um tipo de socialismo. É um erro tremendo. Se você dissocia a liberdade de iniciativa da moral, o efeito é a quebra da liberdade. Podem ver isso, historicamente falando, isso é visível. O socialismo ganha força com o relativismo moral. Ele não se enfraquece com o relativismo moral, ele ganha força com o relativismo moral. Por que ele ganha força? Porque o relativismo moral é ruim para todo mundo. Ele cria discórdia, ele cria atrito, ele cria conflito entre as classes. Isso favorece, na verdade, a perda da liberdade. Como Platão fala muito bem, a liberdade restrita favorece a tirania, claro. Então, a democracia sem valores gera o quê? Tirania. Isso é uma fórmula clássica e Aristóteles colocava como solução o quê? Restaurar comunidade, autonomia, família. Essa é a solução, assim, tipo, família como base que gera comunidades que buscam o bem da alma e a maturidade. Isso é Aristóteles. O mundo atual perdeu muito desse espírito, está tudo globalista ao invés de localista. Esse é um problema tremendo. Então, ao invés de ter uma ordem descentralizada, nós temos uma desordem centralizada, que é esse globalismo, né? E o distributismo vai na contramão disso, na contramão desse globalismo, na contramão dessa fusão de capitalismo e socialismo, indo falar, não, vamos restaurar a família, vamos restaurar a ordem local, vamos restaurar a autonomia real das pessoas, comunidades autênticas, a pessoa se unir, por exemplo. A pessoa que se unir numa vila de pescadores já tem uma visão mais sensata da realidade. Então distributismo é utopia? Não, de modo algum. É simplesmente é até um pragmatismo político em certo sentido, mas não no sentido do pragmatismo utilitarista ideológico, né? Mas no sentido de você restaurar o que é real, cara. Não é real uma burocracia distante querendo gerir minha vida sem eu ter nenhum tipo de união com as pessoas ao meu redor. Isso não é natural. É uma tentativa... Fazer uma cooperativa não é quebrar um monopólio. Fazer uma cooperativa e acabar com práticas antinaturais de competição. Nada disso é utopia. Isso simplesmente é um realismo econômico. Entender que a moral se relaciona com a atividade econômica não é utopia, não é nada. É simplesmente uma percepção óbvia da natureza humana. É óbvio que essas coisas acontecem. Agora, então o distributismo ele envolve restaurar essa noção de subsidiariedade, restaurar essa noção de localismo e, portanto, ajudar a preservar a propriedade das pessoas, garantir que os pequenos produtores tenham propriedade, que aquele cara que está começando o empreendimento tenha propriedade, que o pequeno tenha propriedade. Essa é a visão geral do distributismo, né? Que é, em grande parte, claro, assim como a doutrina social da igreja, remonta a uma tradição que vem de São Tomás, que, por exemplo, tem a ver, não é a mesma coisa, mas tem a ver, sei lá, eu vejo semelhança com as considerações do MacIntyre. O MacIntyre escreveu esse livro Depois da Virtude, que ele fala que o iluminismo é incapaz de justificar a moral porque ele é utilitarista, e aí nós perdemos essa noção de comunidade, essa noção de cooperação da virtude aristotélica. De fato, isso tem muito a ver com o distributismo, não é a mesma coisa, mas tem a ver. Eu sou um pouco... eu tenho uma visão distributista, mas eu tenho críticas a algumas coisas que o Chesterton e o Belloc colocaram. Eu gosto demais da reflexão deles, mas eu expando um pouco minha visão para pegar um pouco do comunitarismo, pegar um pouco do tradicionalismo político, pegar um pouco da economia escolástica, pegar um pouco de várias outras considerações que não são só estritamente o distributismo, tal como escrito pelo Belloc e o Chesterton, porque eles não eram economistas, eles não eram necessariamente caras que conheciam tudo da filosofia escolástica, embora tivessem uma formação excepcionalmente boa nesse sentido, né? De qualquer modo, eu acho maravilhosas as reflexões do distributismo. Eu acho que propriedade, descentralização, subsidiariedade, moral, família, esses têm que ser os princípios que vão direcionar uma mudança política na sociedade, com certeza. Eu acho que tanto o liberalismo sem moral quanto o socialismo, eles são problemas tremendos. Agora, o distributismo, portanto, ele alia uma certa liberdade de iniciativa com uma ordem que garanta essa liberdade, garantindo, portanto, evitando processos que nós estamos vendo no século XX. É uma ideia fascinante. Recomendo demais que vocês leiam o Esboçanidade, leiam o Estado Servil, leiam livros que introduzam vocês nessa tradição. Pesquisem, claro, economia escolástica, esse Redeeming Economics, ou até mais tradicional, Diego de Covarrubias, e realmente para a escola de Salamanca eu acho fascinante esse tipo de estudo, né? Eu gosto do John Miller, porque ali já vai ter
a indicação de vários autores da economia escolástica que vocês podem se aprofundar. É um estudo que não foi tão feito. Agora, os impactos a grande maioria dos empregos vem de pequenas empresas. Os impactos que você tem disso podem ser percebidos. Então, assim, falar distributismo é uma utopia. Não, cara, o desenvolvimento dos Estados Unidos se deu com o localismo, o Brasil se desenvolveu na época que era municipalista, tem essa Mondragon, que foi um experimento distributista que deu super certo na Espanha, que é uma cooperativa basicamente. Aqui no meu estado é cheio de cooperativas, ou seja, assim, os exemplos são múltiplos da eficácia de você ter uma ordem mais descentralizada. Então isso o Sacro Império Romano Germânico é um exemplo de se desenvolveu tremendamente, era extremamente descentralizado. Então os exemplos são variados, históricos, até mais recentes ou menos recentes. De qualquer modo, vale conhecer melhor o distributismo. É isso, não deixem de conferir, não deixem de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações, botem lá todas e procurem meu site, o link vai estar na descrição do vídeo.